Por que que você não prospera? Por que você não prospera financeiramente? Por que que o seu relacionamento não dá certo? Por que você só relaciona com pessoas achando que você tem dedo podre? Por que que você não consegue ter um relacionamento saudável com a sua família? Por que que a sua saúde, né, é uma saúde precária? Por que você está acima do peso, abaixo do peso? Por que que você não consegue manter constância em alguma coisa que você está fazendo na sua vida? Você já parou para pensar? Sabe? Tem coisas na vida da gente que a gente não aprende a dizer o que é necessário. Sabe, aquela pessoa que te pede aquele favor e você não consegue falar não. Você não consegue falar não porque você tem uma dependência emocional com aquela pessoa, mas isso pode te custar caro no passado. No começo pode ser, me empresta um dinheiro, me empresta, você pode fazer um favor para mim? Você pode me emprestar seu carro? Você pode olhar o meu filho? E aí você não consegue falar não. Você não consegue falar não, só que com o tempo, como você vai fazer para você poder usufruir do seu tempo depois de que você fez 4, 5 vezes? Porque a primeira vez é um favor. Nas outras vezes, já vira uma obrigação. E aí você, mesmo não querendo falar não, mesmo a pessoa falando assim, me empresta um dinheiro, e aí você fica lá dando aquelas voltas, sabe? Ah, sabe o que que é? Mas você gostaria de falar não, mas não tem coragem de falar não. Então eu quero apresentar 3 palavras poderosas para você aqui. Eu não quero. Simplesmente. Parece ser duro. Parece que uma pessoa que fala uma coisa dessa vai para o inferno, que não quer. Mas pensa, se você não fala eu não quero para as pessoas, elas começam a controlar a sua vida. Você não pode ter dinheiro, você não pode usar o seu tempo para você, porque toda vez que você ganha um dinheiro, aí vem um familiar, um parente, um amigo e fala: "Me empresta dinheiro". Aí você não consegue falar não. Você empresta porque você tem. E sabe o que é pior? Que tem pessoas que não dão certo, tem pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, não ganha dinheiro só porque não consegue falar não. E aí fica numa dívida endividada. Porque é muito mais fácil para uma pessoa que está endividada falar: eu não tenho. É uma justificativa. Você cai num plano de vítima. Entende? Então, se você às vezes está com problemas de saúde, você olha para a sua saúde aí e alguma pessoa te pede para fazer algum favor, é fácil para você falar que não vai fazer, porque você realmente está com problema de saúde, você está com problema, você não tem tempo para as outras pessoas. Então, o eu não quero é libertador. Ele traz a sua vida para você. Você consegue ser dono da sua vida, você consegue ser dono do seu dinheiro, você tem tempo para o seu relacionamento, entendeu? Então, quando você fala para as pessoas assim, tem pessoas que não querem emprestar dinheiro, né? Porque tem aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que vive pedindo dinheiro. Aí você fala, quer falar, vai e fala: eu não posso. Eu não posso? Se você fala que não pode, porque a pessoa você está justificando para ela. Talvez você fala: eu não posso porque eu fiz uma conta alta demais, eu gastei mais do que o meu cartão. Eu não posso te emprestar dinheiro porque eu não estou ganhando o suficiente, está faltando lá em casa. Pronto, você fez o quê? Você se transformou numa vítima. Mas sabe, a pessoa está te observando. E o dia que você melhorar de carro, o dia que você melhorar de casa, o dia que você tiver um salário melhor, a pessoa vai atrás de você, porque você não impôs limite nessa relação. Essa relação vai ser cobrada. E aí o que vai acontecer? Tem pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, tem pessoas que não conseguem prosperar, tem pessoas que não, sabe, vivem endividadas simplesmente para não falar não. Vale a pena ter uma vida assim se você simplesmente pode falar: eu não quero. Olha, meu filho, você pode fazer um favor para mim? Cara, você está lá estudando. A pessoa quer um favor de você, você não quer fazer. Aí simplesmente você pega e vira para a pessoa. Você se mantém, em vez de você falar não quero, você fica transformando isso, sabe, essa vontade de falar não, em doenças aí dentro do seu corpo, sabe? Por que pensa bem, tenha percepções do que eu vou falar. Pessoas que ficam doentes. Toda doença tem utilidade na vida da pessoa. A pessoa vive tomando remédio.
O que o remédio faz? Remédio remedia a doença. Ela não vai tratar a causa. Por que a pessoa está doente? Por que a pessoa procrastina? Por que a pessoa não ganha dinheiro, vive endividada? Por quê? Porque não consegue falar não para as relações. O problema sempre está nas relações. Aquelas relações. Por que você não tem um relacionamento saudável? Por que não dá certo com ninguém? Por que você tem um dedo podre? Às vezes você está molhando com seus pais ainda. Você já passou dos 18 anos, você não foi para a vida. Você não conseguiu falar não nem para as relações. E aí você põe um relacionamento, um cônjuge dentro de casa, e aí sua mãe, ela dá opinião dos seus filhos, o seu pai fala do seu casamento, fala que não é uma pessoa para você, mas o seu poder de escolha você não tem, porque você não soube falar. Entendeu? Então você precisa limitar as suas relações. Para as outras pessoas, talvez seja quando você limitar suas relações, vai ser do tipo, você falar assim para uma pessoa assim, você pode me emprestar dinheiro? Ou uma pessoa vê lá, um parente está com dificuldade, ou uma pessoa te pede dinheiro, você fala, não, eu não quero. Eu não quero, é suficiente. E o que acontece? As outras pessoas vão falar, o quê? Não emprestou dinheiro para a irmã? E vai para o inferno. Essa é a opinião da outra pessoa. Você não vai para o inferno porque você deixou de emprestar dinheiro, não. Primeiro que você nasceu sozinho, você não nasceu pregado em ninguém. Então você não é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém, para ninguém. O que você precisa fazer? Você precisa dar certo na sua vida. Você precisa ser uma pessoa que vai para a vida. Você precisa resolver o seu problema antes de ajudar as outras pessoas. O que adianta você ficar emprestando dinheiro? O que adianta você ficar fazendo coisas para as outras pessoas se você não cuidou da sua parte financeira? Se a sua saúde não está boa? Se você não cuidou do seu relacionamento? Você vai dar um conselho? Você vai dedicar o seu precioso tempo que você poderia estar com a sua esposa no momento para poder limitar relações, alinhar a sua relação, e aí você vai gastar tempo com os amigos. Você precisa aprender a falar, eu não quero. Não dê desculpas. Não fala, eu não posso. Não vire uma vítima da sua vida. Deixa as pessoas falar o que ela quer, o que elas quiserem. Elas não vão pagar a sua dívida. Elas não vão resolver os seus problemas. E os problemas das outras pessoas é simples de resolver, é problema delas. Elas precisam desses problemas. Por que existem os problemas na nossa vida? Para a gente desenvolver. Se você não tem problema na sua vida, como que você vai avançar? Você vai ter uma vida estagnada todo dia. Será que existe felicidade para quem não tem problema? Todos os dias a pessoa dá tudo certo. O ser humano precisa do problema. O problema maior disso tudo que você traz para a sua vida, que a sua vida fica pesada sem avançar, é que você resolve pegar o problema das outras pessoas. Quando você empresta seu dinheiro para as outras pessoas, o que acontece? Você está resolvendo o problema dela. Ela precisa ganhar mais dinheiro, ela precisa aprender a gastar o dinheiro dela, ela tem que parar de pedir dinheiro emprestado, né? Se a pessoa pede o seu tempo, né? Aí o que acontece? A pessoa precisa gerenciar o tempo dela. Ela precisa gerenciar melhor o tempo dela. Ela que se vire com o tempo delas. Você tem o seu tempo, você precisa estudar, você precisa malhar, você precisa fazer academia. Muitas pessoas estão com, às vezes, dores no corpo, estão sentindo mal. Aí o que acontece com a pessoa? A pessoa pede um favor para ela, pede para ela fazer um favor. Ela poderia estar cuidando da saúde, ela poderia estar fazendo uma fisioterapia, mas não consegue falar não. E aí vai fazer favor para as outras pessoas, mesmo sentindo dor. E isso traz o quê? Isso traz estagnação, isso internaliza coisas que a pessoa não precisa sentir, coisas que você não precisa sentir. Por quê que muitas vezes você está acima do peso? Por que às vezes o seu relacionamento não funciona, não está do jeito que você queria? Por que você se mantém numa vida endividada? Você não precisa disso. Você veio para esse mundo para viver de forma feliz, para viver uma vida abundante. Para de viver o problema dos outros. Para de ficar vivendo o problema das outras pessoas. Vai para a vida, vai viver sua vida, vai gerar memórias. Entendeu? A nossa própria vida já é complexa. Nós já temos os problemas.
Se você quiser avançar na vida, você precisa de algum risco na sua vida. Se você não toma nenhum tipo de risco na sua vida, você vai viver na zona de conforto. A zona de conforto é de conforto, você não evolui. Você não consegue ficar rico na zona de conforto, você não consegue ter um relacionamento, um ótimo relacionamento na zona de conforto, porque precisa de riscos. Né? O relacionamento, qual é o risco? Você precisa fazer alinhamentos. E o risco que você corre, às vezes, é de você ficar, às vezes, o alinhamento não dá certo, e aí fica um tempo para maturar aquela dificuldade, aquele impasse de vocês dois, fica um pouquinho ruim. Muitas vezes a pessoa fica em silêncio, deixa de conversar coisas simples num relacionamento que poderia melhorar, que poderia arrumar o seu relacionamento. Então, meu amigo, aprenda a falar eu não quero. Não fale eu não posso. Você precisa assumir a sua vida. Você precisa tomar o controle da sua vida. Se você quiser ter uma vida que é sua. Você quer viver uma vida em que você chega lá no fim da sua vida e simplesmente você não deixou memórias, você não viveu quase nada, você está arrependido de muitas coisas que você deixou de fazer porque você estava ocupado fazendo coisas para as outras pessoas? Será que isso é justo com você? Desperdiçar o seu tempo de vida? Devolva o problema que for para as outras pessoas. Se você está aí reclamando, eu não tenho tempo para nada. Vamos avaliar o que está acontecendo. Por que você não tem tempo? O que você está resolvendo para as outras pessoas? Por que você está procrastinando? Por que você está fazendo tantas coisas a ponto de você ficar sem tempo que se alguém pedir algum favor para você, você vai conseguir justificar para ela. Olha, eu não posso te ajudar, eu não tenho tempo para nada, eu estou muito ocupado, estou muito ocupada. Entendeu? Não, você precisa ter uma vida com tempo, tempo de qualidade, tempo para ler, tempo para descansar, tempo para meditar, tempo para malhar, um tempo para trabalhar, não uma vida que você faz só o que você é obrigado para poder ganhar dinheiro, entende? Então, se você consegue gerenciar melhor o seu tempo e aprende a falar não para as coisas que você precisa falar não, isso vai, melhorar a sua qualidade de vida. Imagina você vivendo num lugar que você tanto sonha em viver, do jeito que você quer, com uma vida tranquila. Mas hoje, qual a situação atual? Quantas pessoas que são donas do seu dinheiro? Porque se uma pessoa te pede dinheiro, você mesmo querendo falar não, você fala sim, praticamente ela é dona do seu dinheiro. E as pessoas que já te pediram dinheiro lá no passado e não devolveram? E as pessoas que tomaram seu tempo? E fica com fulano para mim, vai lá ficar no hospital, vai não sei o quê, sendo que você poderia estar usando esse tempo para estar viajando, para poder estar buscando capacidade, para você, chegar na internet, fazer vídeos, vender mentorias, ganhar mais dinheiro, conhecer novas pessoas. Mas você está preso num favor para uma pessoa? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Aprenda a falar eu não quero. Pessoal, eu agradeço a todos que ficaram comigo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir essa live. Compartilha essa live com outras pessoas para que outras pessoas consigam ter esse conteúdo nas redes sociais. Essa rede social, ela não é só piada, ela não é só fofoca, não é só pornografia. Aqui também tem conteúdo de qualidade. Vamos propagar conteúdo de qualidade. As pessoas estão precisando disso para melhorar a qualidade de vida delas. Não deixem de compartilhar, tá bom? No mais, eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo e desejo para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.